Oi, meu nome é Isaac e nós iremos estudar isótopos e nêutrons. O fenômeno da isotopia ficou sem explicação até 1932, quando novamente Shadowink solucionou a questão, descobrindo uma nova partícula nuclear obtida como consequência do bombardeamento de berílio com partículas alfa. Quem fez essa descoberta utilizando partículas alfa bombardeando o berílio foi o cientista Shadowink. Então tá aqui a imagem que representa a experiência. Então aqui dentro eu tenho o elemento radioativo polônio, que vai emitir raios alfas que vão atravessar um corpo formado pelo elemento químico berílio. Aí essa radiação que atravessou a placa de berílio vai ser captada por uma câmara de ionização. Ela vai captar a radiação desconhecida e aqui no final eu terei um aparelho para medir. O aparelho se chama oscilógrafo. Olhando para esta equação, eu tenho a participação do berílio e da partícula alfa. Quando a partícula alfa atravessa o berílio, eu tenho do outro lado o carbono e a nova partícula encontrada por Shadowink, que é o nêutron. A partícula descoberta por Shadowink tinha massa praticamente igual à massa do próton, na verdade, um pouco maior, e não tinha carga elétrica, sendo por essa razão denominada nêutron. O que eu posso tirar desse pequeno texto? Que a massa do próton é menor do que a massa do nêutron. Qual foi a partícula descoberta por Shadowink? O nêutron. Então, eu posso dizer que a massa do nêutron é maior do que a massa do próton. Coisa pouca, mas é maior. Que a carga do próton ela é positiva, enquanto a do nêutron nem é positiva, nem é negativa. Por isso que ela recebeu o nome de nêutron. Essa partícula descoberta por Shadowink não possui carga, nem positiva, nem negativa. O modelo atômico de Rutherford, como Bohr e até o mesmo Sommerfeld, trabalharam em seus modelos atômicos sem conhecer a existência do nêutron, porque o nêutron foi descoberto depois, por Shadowink. Então, os modelos atômicos dos três, Bohr, representado por essa foto, Rutherford, representado por essa foto, e Sommerfeld, representado por essa foto, nenhum dos modelos atômicos desenvolvido pelos três cientistas, apresentavam o nêutron. O conhecimento que se tinha era só do próton e do elétron. Esse conhecimento, essa descoberta da existência do nêutron, sem carga positiva nem negativa, foi feita por Shadowink. Os nêutrons explicam tanto a diferença de massas atômicas e, consequentemente, a diferença nas propriedades físicas dos isótopos, uma vez que as propriedades físicas dependem da massa, como também a igualdade do seu comportamento químico, já que isso é função das cargas elétricas existentes nos átomos. Até o momento, até a descoberta de Shadowink, as únicas partículas que se tinha conhecimento eram partículas que possuíam carga positiva e carga negativa. A que possui a carga positiva foi dado o nome de próton, e aqui possui a carga negativa, foi dado o nome de elétron. Mas detalhe, para eu chegar na massa, era necessário a presença de uma segunda partícula. Eu tinha o próton, mas eu não tinha o nêutron. A partir desse momento, fazendo o cálculo da massa, as propriedades físicas dependem da massa. E para encontrar massa, eu precisava dos prótons
e da partícula inexistente nêutron. E a massa também é responsável pelo comportamento químico. Só com os prótons e os elétrons eu não conseguia explicar o comportamento químico do átomo, já que isso é função das cargas elétricas existentes nos átomos. Praticamente todos os elementos químicos possuem isótopos naturais ou artificiais, aqueles que são criados pelo homem. Os isótopos artificiais são obtidos pelo bombardeamento de núcleos atômicos com partículas aceleradas. Aqui eu tenho um exemplo do deutério, que é o hidrogênio que possui em seu núcleo um próton e um nêutron. Se eu bombardear o deutério junto com o trísio, que tem um próton e 2 nêutrons, esse trísio aqui é o trítio lá de trás, dos slides anteriores, ou seja, desse slide. Ali, naquela experiência do bombardeamento, eu tenho a presença do deutério e eu tenho a presença do trítio. Eu estou fazendo a fusione, eu estou fazendo a fusão. Eu estou unindo os dois, liberando um nêutron, energia e formando o elemento químico hélion, elemento químico hélio. Por que eu tenho a formação de um hélio? Porque eu juntei 2 prótons mais 2 nêutrons, achando a massa 4, e aqui a quantidade de prótons é 2. Se você der uma olhada na tabela periódica, o número atômico 2 é do elemento químico hélio. Apagando tudo que eu fiz, eu vou resumir essa imagem em poucas linhas. Eu tenho um hidrogênio chamado deutério, que eu vou unir a outro hidrogênio, eu vou fazer a fusão com outro hidrogênio chamado trítio. Todos os dois são isótopos, apresentam a mesma quantidade de prótons, o mesmo número atômico, mas massas diferentes. Dá uma olhada no primeiro aqui. No deutério, eu tenho um próton mais um nêutron. Somando, eu tenho 2 como massa. Já o segundo, que é o trítio, eu vou ter um próton mais 2 nêutrons. Se eu somar, dá 3. Se eu somar as duas massas aqui, vai dar 5. Só que eu quero chegar onde? No hélio. O elemento químico hélio é representado por He. Ele tem em seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. Se eu calcular a massa do hélio, não é prótons mais nêutrons? Então a massa do hélio vai ser 2 prótons mais 2 nêutrons, totalizando 4. Então a massa do elemento químico hélio é 4. Quando eu somei aqui, a massa deu 5. Então é necessário que, nessa reação física aqui, ele tem que perder um nêutron, liberando energia. Como ele perdeu um nêutron daqui, na verdade, eu vou ter o que no final? 2 como a massa do primeiro, que é do deutério, mais 2 a massa do trítio, porque aqui um nêutron foi embora, ficando um próton e um nêutron. Somando, eu chego no elemento químico hélio. Então, para eu fazer um hélio, artificialmente, eu vou utilizar 2 isótopos, o deutério e o trítio. 2 isótopos do elemento químico hidrogênio. Aqui eu tenho o exemplo anterior, eu tenho a presença do isótopo do hidrogênio, que aqui está escrito como prótion. Aqui no segundo caso, o isótopo do hidrogênio está escrito como deutério. E aqui no caso do terceiro isótopo do hidrogênio, eu tenho trítio. Por que eles são isótopos? Porque a quantidade de prótons é a mesma. E por que aqui é próton? Porque aqui eu tenho um próton. Por que aqui é deutério? Porque aqui eu tenho um próton e um nêutron. E por que aqui é trítio? Porque aqui eu tenho um próton e 2 nêutrons. Ou seja, o prótio, o deutério e o trítio são diferentes entre si por conta da sua massa. A massa do próton, 1. A massa do deutério, 1 mais 1, 2. A massa do trítio vai ser 1 mais 2, 3. Aqui eu tenho a presença de um próton. No segundo eu tenho a presença de um próton e de um nêutron, totalizando 2. Aqui no terceiro trítio eu tenho a presença de um próton e 2 nêutrons, totalizando 3.
Então, eles são semelhantes entre si pela quantidade de prótons, por apresentarem o mesmo número atômico. 1, 1 e 1. E eles são diferentes entre si porque quando eu vou calcular a massa, as massas são diferentes. Aqui deu 1, aqui deu 2 e aqui deu 3. Por que as massas são diferentes? Porque o número de nêutrons é diferente. No primeiro eu tenho 0 nêutron, no segundo eu tenho 1 nêutron e no terceiro eu tenho 2 nêutrons. Átomos isótopos possuem o mesmo número de prótons, por isso que eu posso dizer que eles são isótopos. Iso, mesmo número de quê? De P, de prótons, e diferentes números de massas. Por conta de quem? Por conta dos nêutrons encontrados dentro do núcleo. Os isótopos naturais de um elemento químico são encontrados em proporções praticamente constantes em qualquer amostra desses elementos na natureza. Os isótopos do elemento químico hidrogênio são os únicos que possuem nomes próprios: prótio, deutério e trítio. Os demais são diferenciados pelo número de nêutrons e, portanto, de massa. Então, de todos os elementos da tabela periódica, os únicos isótopos que possuem nomes próprios são do elemento químico chamado hidrogênio. O prótion, o deutério e o trítio podem ser representados por outros nomes na prova do Enem ou no vestibular ou na minha prova. O prótio pode vir com esse nome: hidrogênio comum. Já o deutério, hidrogênio pesado. O trítio vai se tornar hidrogênio super pesado. Então aqui eu tenho um próton e 0 nêutron. Nome dele, prótio. Me dê outro nome, hidrogênio comum. Aqui eu tenho um próton e um nêutron. Como é o nome dele? Deutério. Me dê outro nome para o deutério, hidrogênio pesado. No terceiro eu tenho um próton e 2 nêutrons. Nome dele, trítio. Me dê outro nome para o trítio, hidrogênio super pesado. Qual é a massa do hidrogênio comum? A é igual a 1 mais 0. A é igual a 1. Massa, 1. Qual é a massa do hidrogênio pesado? A igual a 1 mais 1. A igual a 2. Qual é a massa do hidrogênio super pesado? A igual a 1 mais 2. A igual a 3. Esse que tem a massa maior é o hidrogênio superpesado. Esse que tem a massa menor é o hidrogênio comum. E esse que tem a massa intermediária vai ser o hidrogênio pesado. Tchau e até a próxima aula. A mente nunca cansa de aprender. Não tenha medo, você jamais se arrependerá. Continue estudando, procure estudar, porque logo logo você vai vencer na vida. É questão de tempo e dedicação.